Senhor Deus grande e poderoso, mais uma semana que nós temos o privilégio, que nós temos, meu Deus, a dádiva do Senhor, de podermos começar na Tua casa. Eu te agradeço muito por estar aqui, por fazer parte disso, por ver o mover do Senhor, meu Deus, que eu nem posso dizer que é hoje, que está começando e nem que está terminando hoje. O Senhor está fazendo, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo. E o que eu peço, meu Deus, é que o Senhor continue me incluindo em cada um dos Teus planos. Como eu peço que cada pessoa, meu Deus, a quem a Tua palavra chega, inclua cada uma nos Teus planos. Cada uma, meu Deus, nos Teus planos de crescimento espiritual, de experiências inéditas, extravagantes com o Senhor, de revelação, meu Deus, da verdade, da Tua palavra, de recomeços que o Senhor tem dado, oportunidades, chances, daqueles que têm semeado, colherem, meu Deus, fartamente, daqueles que não têm, meu Deus, começarem um novo tempo na vida e fazerem parte, meu Deus, daquilo que o Senhor tem, de verem, meu Deus, a Tua glória como nunca viram, e daqueles que têm visto, meu Deus, verem ainda mais, de viverem de glória em glória, de vitória em vitória. E eu peço que assim o Senhor venha trabalhar e usa esse culto e tudo que nós temos aqui, meu Deus, para que essa obra, ela seja realizada, para que a obra, meu Deus, que ainda não começou na vida de alguns, que ela se inicie hoje, que venha queimar, meu Deus, no coração daqueles que ainda estão frios e mornos, o fogo do Espírito Santo, e que a partir da chama do Senhor, que cada um, meu Deus, venha acender o seu próprio fogo, e que venha se manter com a sua chama acesa. Eu peço unção, eu peço revelação, eu peço bênção, eu peço libertação, eu peço, meu Deus, que para aqueles que seguem, que continuam, como para aqueles que começam, que o Senhor venha fazer a obra. Perdoa-nos por cada um dos pecados que nós cometemos e nos revela, para que não venhamos recair, meu Deus, em cada uma das situações, dos erros, pecados, falhas, imprudências e inconsequências que caímos. E claro, Senhor, eu te peço, nos ajuda, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, cada canção, cada palavra, cada oração, cada pedido, cada exortação, cada adoração, meu Deus, que ela comece e que ela, meu Deus, termine no Senhor. Que tudo aqui venha do Senhor, que tudo aconteça para o Senhor e que tudo, meu Deus, seja para o Senhor. Eu peço que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós, que o Senhor nos atinja e que o Senhor, meu Deus, nos mantenha. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e peço que o Senhor o use como instrumento Teu, para operar, para curar, para libertar e para abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim, eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui primeiro para Salmo 31, 15. Esse é daqueles versículos para você colocar o seu perfil como título, para tornar um lema, né, um apontamento da sua vida.
E eu prefiro essa tradução da Almeida mesmo. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Diga: os meus tempos estão nas mãos de Deus. Fala a verdade, não é uma frase fácil da gente falar? Para repetir, então, é mais fácil ainda, é ou não é? Mas eu preciso me perguntar, para mim, na minha vida, é verdade? A primeira coisa que eu já posso ter como resposta, e que assim, já me responde boa parte dessa pergunta, é: se eu continuo, se eu ainda vivo ansioso, não é para mim. Esse versículo não está acontecendo na minha vida. Porque se eu ainda estou ansioso, se eu ainda vivo ansioso, sabe, aquela insatisfação com o tempo que eu vivo, com a fase que eu vivo, com as circunstâncias todas que eu vivo, e sempre parece que eu estou fora do tempo, que por que comigo, por que na minha vida, por que para mim tudo demora mais, por que não acontece tal coisa, por que comigo é assim? Espera aí. Então, não está nas mãos de Deus a minha vida. Ela ainda está nas minhas mãos. E eu estou correndo, fazendo, trabalhando, eu estou me cercando de pessoas, me cercando de coisas, correndo atrás de alguém ou de alguma coisa, e quanto mais ativismo, ou seja, eu me movimento, eu me movo, eu faço, eu falo, mais expectativa eu gero também, e essa expectativa não sendo alimentada daquilo que eu imaginei, eu fico mal. A gente às vezes pensa assim, né? Ontem eu falava com uma pessoa, e ela falava assim, não, porque depois que eu assumi tal compromisso, depois que eu assumi tal situação, aí eu vi que o diabo está trabalhando na minha vida para abalar a minha saúde, para a minha saúde e tal, e a saúde da minha mulher, e a saúde na minha casa, está acontecendo isso com o filho, e cada mês é uma coisa e tal. Falou assim, eu vejo que agora há um ataque, né, constante, permanente do diabo contra a saúde da minha família. Porque o diabo quer afetar a saúde. Eu falei, olha, o diabo está atuando na saúde. Mas o que ele quer afetar realmente é essa estabilidade espiritual que você passou a ter. Então, ele usa da saúde. Às vezes, a gente pensa que o problema da vida da gente, a área da vida da gente que está sendo realmente atacada, a financeira, a sentimental, a saúde, o nosso comportamento, quando, na verdade, o que o diabo ataca, a única coisa que o diabo quer mesmo, que é o que ele conquista, é a nossa decadência espiritual. O diabo, para o diabo, não interessa que uma pessoa, por exemplo, ela seja pobre, e aquilo para ele é uma maravilha. Não interessa que uma pessoa fique sozinha, eu falo, sem alguém para que ela tenha um relacionamento afetivo, mas interessa que essa pessoa, ela não tenha fé. E aí sim cabe aquela passagem, aquela parábola que Jesus contou de Lázaro. Lázaro era miserável financeiramente? Sim. Era aquele que comia
das migalhas que caíam da mesa do rico. Tinha alguma doença? Tinha. Os cães lambiam suas feridas. Mas veja que aquilo não afetou a fé dele. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Tinha doença lá para onde ele foi? E miséria tinha para onde ele foi? Veja que ele estava no mesmo lugar que Abraão estava. E essa não foi uma parábola, uma história inventada por Jesus, porque ela tinha nomes. Ela tinha o nome do Abraão, que inclusive o Abraão falou com o rico, e tinha o nome do Lázaro. E o Senhor Jesus não inventar palavras do Abraão para uma pessoa. Então, aí você pode dizer assim, não, mas eu não quero ter a vida do Lázaro. E nem tem que ter. Mas a fé do Lázaro em Jesus deve ser o nosso ideal. Aí vai das aspirações, das ambições de cada um. Tem gente que tem uma fé em Jesus que a pessoa ela é relaxada. Ela não tem ambições e aspirações na vida. Isso tem na igreja, isso tem gente aqui e gente fora daqui. Mas todos serão atacados. Todos. Para que esse tempo da sua vida, e você não tem mais nem o ontem e não tem o amanhã, mas para que esse tempo, o tempo de hoje, o dia que se chama hoje, o tempo que nós recebemos como um presente e é chamado de presente, para que esse tempo não esteja nas mãos de Deus, mas que por incredulidade, que por medo, que por você não estar ali na confiança, que você entregue, sabe, e faça bobagens com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Em Efésios 5, versículo 1 está escrito assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quer dizer, siga o caminho das coisas que você sabe que agradam a Deus. Sejam imitadores de Deus. A Bíblia diz, que nós somos semideuses. Quer dizer que entre nós e Deus não pode haver nada. Você não pode ter algo que você considera acima, maior. Mas assim, você tem que caminhar para a direção da estatura perfeita, da envergadura perfeita. Sabe aquela história que às vezes a gente aceita, e depois de aceitá-la a gente acaba contando para nós mesmos e às vezes também para os outros. Não, mas isso aqui não faz parte de mim, isso aqui não é meu. Eu não sou isso, eu não tenho isso. Eu não tenho essa personalidade, esse temperamento, eu não ajo assim, eu não faço assim, eu não tenho isso. Quantos de nós, quando quisemos conquistar alguém, tomamos decisões, tivemos atitudes, fizemos coisas que não eram nossas, que não era peculiar da nossa personalidade, do nosso gênio, da nossa característica normal, mas nós fomos anormais. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer mais, eu vou falar desse jeito, eu vou melhorar isso aqui na minha vida. Eu vejo, essa história, por exemplo, dos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, o ano passado, já nesse projeto da igreja, já para fazer
algumas coisas lá para iniciar. A primeira vez que eu fui sozinho. Então não tinha ninguém. Primeira vez que eu estava cruzando enfim, aquelas coisas todas, aquela burocracia chata, né? Que as pessoas precisam saber. Não tem nada agradável na viagem. Você pode estar indo para a Disney, inclusive, né? Tudo, o pessoal te trata de uma maneira, te olha de cima para baixo, fica te medindo, desconfiando de você, né? Tudo que você fala, te perguntam 2 vezes, né? Para ver se você entra numa contradição. Mas como eu estava indo, eu sabia para o que eu estava indo e sabia que eu ia voltar, você fica tranquilo, né? Eu falo, opa, não tenho nada também, não vou me colocar de baixo para cima com eles. Se eles vão se colocar de cima para baixo, não vou eu me colocar de baixo para cima. Então, vamos nos colocar aqui de igual para igual. Então, você vai passar lá, te perguntam, te dão aquela canseira às vezes. Eu fui uma das pessoas que a primeira vez me colocaram naquelas salinhas que você fica ali, que ninguém te chama, que se você não for atrás de ninguém, você vai ficar ali horas e tal, né? E aí fui conhecer as pessoas lá. Como eu não sou um bilíngue, né? Eu tinha que resolver algumas coisas lá, não fui a passeio, fui a trabalho. Então pensei, o pouco que eu tentei conversar com o americano foi assim um fiasco. Pensei, como eu sei que tem muito brasileiro aqui, eu vou descobrir os brasileiros e vou tratar com eles. E eles vão, né, fazer essa ponte para mim. Né? Se eu achar um brasileiro em cada área que eu preciso fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, resolver alguma coisa, eu estou feito. E eu achei. Os que eu achei, todos, não foram alguns, todos, tinha advogado, tinha diretor de marketing de empresa, tinha, eu esqueci a formação da pessoa, mas aquelas pessoas que fazem gestão em empresas e trabalha, né, numa posição, vamos dizer assim, de intermediária para alta, com recursos humanos. Encontrei professores, um inclusive universitário, e todos estão fazendo coisas que aqui nunca fizeram. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, que aqui, quando estavam aqui, sabe que a mulher fala assim, você pode instalar para mim o chuveiro? E o marido, que isso, larga a mão, não, vê alguém, depois paga. Olha, aquela parede ali manchou, tá, não sei o quê, você pode pintar para mim? Não, não sei mexer com isso. Você pode montar aquele guarda-roupas? Ou inclusive era, né, lá como montador. E todo mundo fazendo algo. Sabe, aquela, não, agora eu vou começar aqui, eu vou começar por baixo, eu vou começar com uma profissão que eu posso fazer, que eu tenho como trabalhar, que eu vou fazer. E aqui eu não estou falando da profissão, não estou falando que uma é boa, que outra é ruim, que uma é alta, que outra é baixa. Eu estou dizendo que todo mundo, quando a gente coloca algo e lá dentro você diz assim, eu vou fazer, você faz. Então tem coisas que hoje você vai ouvir aqui que não é a primeira vez. Para alguns eu até espero que seja a última que você ouve e cabe para você. Sabe, para de agir como um ímpio, para de agir como um imoral, para de agir como um mentiroso e imita Deus. Como que eu imito Deus? Vivendo em santidade. E ele continua, e vivam em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque tem a oferta que é ruim também. Nem toda oferta que é dada, que é oferecida, é boa. Lá no começo de tudo a gente tem o grande exemplo. Caim foi lá e ofertou. Deus recebeu? Não, por quê?
Caim foi reprovado e a oferta dele também foi reprovada. Não foi o melhor que ele podia fazer, foi uma oferta, foi uma atitude, foi uma coisa. E essa semana ainda nós tivemos aquela palavra do Geazi, que trocou o que ele tinha com Deus, a obra, o chamado, o conhecimento do que era santo, e ele disse: vou atrás daquele arameu para ver se eu consigo alguma coisa. Ele conseguiu alguma coisa? Sim, perdeu o que era bom, perdeu o que era santo, perdeu o que era sagrado, perdeu o que era importante, perdeu o que era relevante. Nós não podemos aceitar mais ser as pessoas que ainda são niveladas, que são afiadas, que são movidas por qualquer um. Sua mãe ainda tem peso sobre a sua vida? Estou falando só para os adultos aqui agora, tá? Os adolescentes não cabe essa pergunta. Seu pai ainda tem peso na sua vida? Você que é adulto, já tem sua vida. Sabe, você é aquele tipo de pessoa que você está indo bem, você faz uma coisa, você tem uma conquista, e aí vem ou seu pai ou sua mãe, ou um irmão seu, um irmão, vamos colocar ali, um cunhado, e alguém fala assim: ah, isso não é tão bom assim não. Você já se questiona. Será que não é tão bom assim, igual eu pensei? Será que isso aqui não é isso tudo? Um amigo. Às vezes você acaba de ter uma conquista, fazer algo que para você aquilo demorou, aquilo foi, sabe, objeto de desejo, você quis, correu atrás, pagou um preço alto. Você quer ver um tipo de pessoa que hoje vai mudar aqui, em nome de Jesus? Tem gente que é viciada nessa autossabotagem. Tem gente que, não vou dizer tudo, porque não dá para ser em tudo, mas tem gente que quase tudo que faz é desde o que a pessoa compra, ela acaba de comprar, em vez de ela pegar aquilo, usar, desfrutar, viver, fazer, ela mal fez, ela mal comprou, ela está pesquisando exatamente o quê? O que ela está pesquisando? Alguns vão falar assim: a próxima coisa, a próxima compra. Se foi viagem, a próxima viagem. Se foi uma compra, a próxima compra. Não. Tem gente que faz algo, acabou de fazer, acabou de comprar, acabou de chegar, acabou de realizar, ele está pesquisando aquilo. Para quê? Para ver se pagou o melhor preço, para ver se aquele lugar para onde foi explorado tudo que tinha que ser explorado, para ver se aquela proeza que realizou foi a melhor da melhor da melhor. E tudo que você pesquisar, você vai encontrar alguma coisinha melhor. Você acaba de comprar um negócio, parece que depois que você comprou, você ficou esperando 1 ano para aquilo baixar de preço. Aí baixa, você vai falar assim: comprei, maravilha. Depois que você compra, baixa de novo. Isso é um espírito maligno de insatisfação na vida da pessoa, que é para sabotar ela. Por em vez de ela viver a coisa, sabe, ela desfrutar. Gente, isso não é, talvez você está pensando assim: não, a pessoa tem um vício com o dinheiro, porque ela compra algo, ela está querendo saber se ela pagou mais barato, se ela aproveitou todo o investimento dela. Não, isso vai de uma compra até a pessoa que acabou de ter o próprio filho. E ela fica ali comparando o que ela acabou de ter, de dar à luz, com outro. Se tem uma cunhada, uma irmã, se tem uma amiga, se tem o colega, o vizinho, o amigo. O que Deus tem para mim, Ele tem para mim. E Deus quer, por isso Ele dá a mim, porque Ele quer que eu viva, desfrute, que eu seja, que eu entenda, que eu perceba. É das mínimas coisas, aquilo que vier a tua mão para fazer, faça, e faça com toda a sua força. Então não importa se alguém
conseguiu mais barato que você, se o trajeto de alguém foi mais rápido que o teu, se o destino para onde alguém foi melhor do que o teu, se o resultado de alguém foi superior ao teu, se alguém agora, se o teu filho é diferente do filho de alguém, a filha de alguém, viva o que Deus tem com você. Sem essa sabotagem, maligno, isso é maligno. Porque a pessoa ela fica sempre naquela instabilidade, não, sabe, poderia ser melhor. Não, podia ter sido melhor. Ah, podia ter feito isso. Tem gente que você pergunta para ela da vida dela, de algo que ela acabou de viver. Em vez de ela estar ali celebrando, diga essa palavra, celebrar. Semana passada, responda para você agora 3 coisas minúsculas, pequenas ou grandes que você celebrou de verdade. O que você celebrou na tua vida? Você celebrou alguma coisa semana passada? Com sinceridade. Não teve nada para celebrar? O que é uma celebração? Primeira coisa da celebração é a gratidão. Eu sou grato por algo. Porque isso eu vejo com o que eu vejo, gente? Com qual olhar que eu vejo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Eu, a princípio, eu não nego, e eu gosto de falar dos meus exemplos ruins, porque eles ajudam as pessoas a aprenderem com eles, né? Falo dos bons também, mas os ruins, infelizmente, eles acabam sendo maior quantidade, né? Quer dizer que a gente está aprendendo ainda. Espero aprender até o último fôlego que eu tiver de vida. Quando eu ouvi a primeira vez a palavra mêsversário, quem sabe o que é um mêsversário aqui? Para quem não sabe, mêsversário é comemorar cada mês do recém-nascido. Sabe, então, você vê aquelas fotos, aquelas coisas assim, você entra no seu perfil, a pessoa que você conhece, aparece um bebezinho com cara de joelho ainda, né? Escrito ali, né? Mêsversário, que é um mês, né? Aí depois o 2, o 3, ou seja, ele vai ter só 11 desse, na vida dele. Vai ter só 11, porque quando dá 12 já é um aniversário. Entendeu? Ano, que é o ano que completou, perfeito. Quando eu via isso, quando eu comecei a ver isso, eu pensei, né, aquele pensamento que às vezes você carrega de, não é teu, é uma crença, está aqui já, então eu só estou repetindo algo que eu aprendi da forma errada. Primeira vez que eu vi isso, não a primeira, por um tempo, eu olhava isso e falava assim, nossa, que bobagem. Comemorar um mês. Aí 2 meses, 3 meses, né? Nossa, que bobagem, comemorar um mês a criança, comemora um ano. Aí, por algum motivo, você começa a ter situações, ver, acompanhar, né? Lidar com situações. Na época que eu lembro que eu ainda falei isso, eu comentei com alguém, eu acho que foi até com a minha mulher, falei, nossa, aqui, né, não faz muito sentido, tal. E depois alguém conversou comigo, algo ali do tipo. Deu alguns dias, nasceu a filha de um dos nossos pastores, e eu me comprometi em todo dia lá a visitar ela, estava com uma situação bem vamos falar, delicada, né? Teve uma complicação ali, nasceu prematura, tal. E ali, quando eu cheguei, uma das pessoas que é da igreja, trabalha nessa maternidade, que é uma referência aqui em São Paulo, e quando eu estava lá, ela me viu, tal, faz favor, vem aqui, eu queria que o senhor fosse em tal ala, e, nossa, vamos, eu conversei lá, não pode entrar, mas liberou e tal. Claro, né, nem sabia o que me aguardava. Quando eu entrei naquela ala, eu já sou uma pessoa que eu não gosto, né, eu não gosto do ambiente de hospital.
Eu não sou aquela pessoa que, né, para ir para o hospital por necessidade, a necessidade já tem que estar num nível que beira um insuportável. Quando eu entrei naquela ala, óbvio que é uma maternidade, só tem recém-nascido, e ali crianças, né, de dias, de meses e poucas de anos. Mas daquelas crianças que não saíram da maternidade, nunca. Aquilo mudou minha cabeça. A primeira coisa ali dentro, assim, ó, eu vi uma criança, orei por ela. A segunda, quando eu vi, até me emocionei pela situação, tal, né? Primeira coisa que você já percebe ali, ruim. As crianças, elas ficam ali a maior parte do tempo sem as mães. As mães não ficam com as crianças. Qualquer lugar que você tem uma criança internada, você tem também o acompanhante, é ou não é? As mães ali visitam. Então, parte daquelas mães e pais, eles já ouviram, ó, é uma questão de tempo aqui, tá? Então, sabe, quando o médico prepara, o pai, a mãe, ó, não conta, não fica, tal. Enfim, a gente orou, depois fez um trabalho ali naquela ala, que eu nem lembro o nome, tem uma ala especial ali, que eles têm um nome, inclusive, para essa ala lá. E eu vi, passou a fazer todo sentido para mim, celebrar cada mês de uma criança. Está entendendo? Ah, é o aniversário? Não, o mêsversário, crescimento, o avanço. Como a vida. Andar, conhecer a Deus, ter um emprego, você ter coisas hoje que até te causam um problema, te faz mover, às vezes você está naquela fase que teu carro dá problema. A gente hoje, né, que todo mundo tem celular, às vezes você tem aquela fase que o teu celular te dá problema. Né, quando mais você precisa dele, você precisa fazer um pagamento, não vai, a câmera não lê o código de barras, a bateria dele acaba quando você precisar falar com alguma pessoa, né, a tela dele não está respondendo ao toque. O lugar que você mora, as pessoas que você tem perto de você, que ainda, às vezes, te dão trabalho, mas elas estão vivas, elas estão aí. Elas interagem, elas falam. Tem gente que às vezes te cobra, te chama atenção. Tem gente que às vezes te dá trabalho, mas te dá um apoio também, mas te dá alegrias. E, claro, acima de tudo, a vida. Aqueles que responderam aqui, ó, e eu vi vários aqui, eu vou dizer a maioria. Semana passada não celebrei nada. Não foi por falta de motivo. Foi por falta de gratidão. Porque aqui eu tenho vários motivos de celebrar agora. Eu não celebro, por exemplo, o meu aniversário. Eu celebro a vida. Eu celebro a minha vida. Cada entendimento que eu tenho, eu recebo como um presente de Deus. Nada me faz tão alegre como quando eu entendo algo que eu não entendia. Você pode me dar eu posso ter algo aqui na cabeça, materialmente falando. Você pode me dar isso assim, ó, isso vai me dar uma alegria. Mas quando eu entendo algo que eu ainda não tinha entendido, a alegria é maior. Isso eu estou falando como se eu ganhasse um carro, se eu ganhasse uma casa. Ah, mas não seria... É uma alegria, você pode ter uma alegria, mas a alegria de eu entender algo que eu não entendia, o que eu falei agora há pouco, de eu aprender, é maior do que uma conquista material. E cada coisa que eu aprendo, eu celebro. Eu agradeço a Deus. Eu me comprometi a cada coisa que alguém acrescentar à minha vida, Deus diretamente, de eu entender algo, de eu estar andando na rua, fazer igual o Salomão, de ficar olhando para a planta e desenvolver ali uma arquitetura por causa dela, olhar para o céu, ver um formato de uma nuvem, aquilo ser uma resposta, estar num culto e ter um entendimento ali de algo que eu não tinha entendido.
eu faço uma oferta para Deus. Nem sempre tem preço, dinheiro envolvido. Mas algo que eu posso fazer por alguém, algo que eu posso dar para alguém que eu posso pegar para ajudar em algo que eu já fui ajudado. Ter uma obra que não faz parte do escopo que eu já estou acostumado e proposto naturalmente, do grupo que eu já costumo fazer, porque isso é o que torna a minha vida cíclica, para eu não perder essa graça e para eu não deixar de revivê-la, como? Recebendo e transferindo. Eu preciso sempre ter espaço para Deus poder fazer. Porque assim eu imito Deus. Eu não vou ser igual, mas eu posso tentar chegar perto. Não é isso que ele está dizendo? Sejam imitadores de Deus. No 3 está escrito, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Limpa a sua cabeça. Limpa a sua boca. Limpa as suas mãos. Limpa as fontes, as suas fontes. Antigamente, a gente, lá no interior, por exemplo, até hoje existe isso, mas bem menos, a gente ia buscar água, né? Tinha aqueles galões, a gente ia buscar água em algumas, a gente chamava de bica, ou de mina de água. Então, a água era boa, você ia lá, buscava, né? E ficava ali alguns dias, depois acabava, buscava de novo. Se você ficasse sabendo que aquela água que você compra hoje, aquele galão azul, né, onde ou o seu filtro tivesse contaminado, você continuaria bebendo dessa água? Hã? Continuaria ou não? Eu não entendo muito de química, mas se alguém entender aqui, o que seria uma coisa hoje que poderia contaminar para matar uma pessoa em 1 ano, mais ou menos? Que tipo de? Mercúrio. Mercúrio. Se soubesse agora, ó, o lugar que eu compro água, aquele galão azul lá, o meu filtro está tomado de mercúrio, você continuaria bebendo daquela água? Sim ou não? O que o Senhor está falando aqui agora é algo do mesmo jeito. Que tem hoje tomado, contaminado, enfraquecido, corroído pessoas. A imoralidade sexual. E tem gente que não dá para entender. Por que essa pessoa não cortou isso ainda? Não é cortar publicamente, porque as pessoas estão vendo o que você vê, sabem que você sabe, te ouvem falar, que fazem junto com você. Estou falando cortar fontes. Tem coisa que você assiste. Esses dias aí num garoto que trabalha com isso. Foi uma coisa para mim interessante. O rapaz trabalha como técnico de celular. Foi até uma profissão que Deus abriu para ele uma porta, e ele vem crescendo. Hoje ele já tem o próprio negócio dele, começou trabalhando para alguém e tal. E ele falou assim, olha, eu tive uma mudança esses dias, que eu estava pedindo para Deus, Senhor, põe luz nas minhas trevas, põe luz nas minhas trevas. E ele teve problema um tempo da vida dele com pornografia, com masturbação, né? Isso, assim, devastou com áreas da vida dele, amarrou a vida dele. E ele, assim, ele ficava um tempo bem, se libertava, teve aquele trabalho, aquelas palavras nos jejuns dos 52 dias, ele ficou um tempo e tal, e ele, assim, na mente dele, né? Não, agora então limpei, parei de assistir aquele tipo de vídeo, e agora eu cortei, apaguei tudo que tinha no meu celular, que era foto, vídeo, né? Enfim, não tenho mais nenhum relacionamento. E aí, de tempo em tempo, ele caía. Ele ficava mal, derrubado. E aí, um dia conversando, eu falei exatamente isso para ele. Eu falei assim, tem fonte tua ainda que está contaminada. Você precisa acabar com essas fontes. Que ainda existe? Que ele falou, não sei, às vezes eu estou
eu estou bem, vem uma coisa, assim, um pensamento. E aí, de uma vez, eu faço tudo de novo. Pois ele começou a orar a Deus, fez um jejum a Deus. Com essa palavra que a gente tem esse ano, tem a canção, a palavra, várias vezes, ele falou, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Ele fez um jejum com esse nome. Esse aqui é o meu jejum de Deus, pôr luz nas minhas trevas. Põe luz nas minhas trevas, põe luz nas minhas trevas, põe luz nas minhas trevas. E buscando, e lendo a Bíblia, e tal, e tal. Um dia ele pegou e falou assim, já sei. A única fonte que eu ainda tenho de coisas imorais, de coisas assim que são sujas, é uma pessoa que eu assisto vídeo, olha bem, vídeo de celular. A pessoa assistia vídeo da pessoa que dá dicas e dá instruções lá, como é que você faz isso, como é que você desinstala, instala, tal. Mas sabe aquelas pessoas que quase tudo que fala vai soltando aquelas palavras torpes, sabe? Essa P, entendeu? Sabe, essas... E vai falando, tudo que fala palavrão junto. E aqueles palavrões... E a pessoa falou, já tinha parado, já tinha cortado da vida, tinha parado com tudo. Falou assim, mas essa pessoa aqui, que ele disse... Ele falou, eu falei, como é que você chegou a essa... como é que você chegou a essa conclusão? Ele falou assim, porque às vezes eu estava assistindo, eu digitava ali um serviço que eu precisava fazer, então ele falou, a gente assiste, né? Vai lá, pesquisa aquele assunto na internet, aí te aparece vários vídeos. E ele falou, eu gosto do jeito que essa pessoa, ele explica, né, tal, porque eu sempre vejo vídeos dele, e os vídeos dele eu sempre usei lá, e sempre funcionou para mim, sempre foi bom, tal. Ele falou, só que ultimamente eu comecei a incomodar, porque ele usa muito palavrão. Tudo que ele vai falar não tem que falar, né? Você está falando de uma situação específica técnica, mas a pessoa fica usando, né? E fica usando aquelas palavras chulas, né? Às vezes, de vez em quando, faz um comentário, né, que tem essa conotação de imoralidade. Ele falou, o que eu fiz? Falei assim, não, a única coisa que eu ainda tenho, que eu vejo, que Deus está colocando isso nas minhas trevas, então, porque esse tipo de expressão me incomoda. Por quê? Porque eu não quero mais. E a pessoa tirou. Cortou, não vou mais ver vídeo dele. E, não estou falando vídeo, o vídeo não era disso. Mas a maneira da pessoa se expressar, falar, de conversar, sabe? Aquelas pessoas que têm muito dessas expressões, era assim. E como que ele teve a confirmação? No dia ele falou, Senhor, tal, no jejum que ele estava fazendo, saiu para ele o Salmo 1. E aquilo na hora fez ele pensar a única companhia que ele ainda tinha, a única roda que ele sentava dos escarnecedores, qual que era? O vídeo desse rapaz que ele seguia. E ele seguia para trabalhar. Que ele pensou, ele colocou ele naquela situação. Quem que é a roda? Qual é a roda dos escarnecedores, dos zombadores que eu ainda me assento? Só tem isso. Cortou. Venceu. Aquele mal que pegava ele, que derrubava ele, que arruinava com a vida dele. Nunca mais. Por quê? Porque sabe aquela tirinha, aquele pedaço que faltava? Isso aqui na minha vida pode ser santo, ainda não é. Só que às vezes eu penso assim, mas não é isso. Não, mas não pode ser isso. Sabe como é que a gente sabe? Tira. Corta. Quantos casais que eu atendi aqui, quantos? Eu não sei te falar aqui a quantidade, que nesse período aí dos jejuns, dos 52 dias, foram entendendo que expressões que um usava com o outro na intimidade, começou a incomodá-los depois que eles ouviram aquelas palavras. E gente que falava assim, é incrível, que a gente sabe, não era aquela frequência,
A nossa vida íntima não era aquela frequência. Eu lembro de um, inclusive, que falou, o homem e a mulher, nossa vida íntima não era aquela frequência que eu falo quantidades. Não era aquela frequência, mas uma coisa era certa. A gente tinha intimidade, a gente até tem intimidade, a gente ficava bem, era um equilíbrio, conversava, sabe? Mas parece que tinha intimidade, ok. E a gente se tratava de uma maneira desrespeitosa, aquilo começou a incomodar. A gente tinha intimidade, logo em seguida era uma brigalhada, era discussão, um ofendia o outro, sabe? Eu não falo assim, acabou já, não, acabou, né? Pronto, vamos, fez, ok. O que vem depois, parece que um dava um jeito de ofender o outro, de ficar mal com o outro, aí ficava sem conversar com o outro, aí um parava de servir o outro em coisas mínimas, em coisas grandes da vida, de compartilhar ideias, de conversar, de desabafar, de querer comer junto, e aí demorava dias. Aí quando eles ficavam bem, o que acontecia? Se uniam, e aí então tinha intimidade. O que acontecia de novo? Voltavam a se afastar um do outro. E assim, ambos ainda, esses dois especificamente falaram assim, não foram os únicos. A gente mudou um dia, até partiu da mulher. A mulher falou assim, não tô mais à vontade com isso. Vamos mudar isso aqui, a gente já mudou tanta coisa na nossa vida, a gente já pagou tanto preço, eu entendo que Deus não tem isso com a gente. A gente ouviu do altar que a nossa intimidade é espiritual. Isso aqui, sabe, está me incomodando. E ele, a princípio, disse, não vejo assim, tal, mas vamos fazer da forma que fica melhor para você. Depois ele também teve aquele entendimento, ambos mudaram, e hoje, não estou falando de um casalzinho que acabou de casar, eu estou falando aqui especificamente de um casamento que já tem décadas. Hoje eles vivem conjugalmente a melhor fase, a melhor época da vida deles. Porque a fonte, sabe, uma das fontes ainda que tinha, que era uma fonte torpe, suja, para eles, mudou. Não, peraí, vamos tratar isso aqui não. Não, assim não. Tanto que eles falaram, a gente não lembra o tempo, a época, que a gente passava assim, muito tempo, de um ter falado assim para o outro. Você lembra a última vez que a gente ficou mal, ficou sem se conversar, discutir? Ele falou, olha, faz alguns meses, aí foi bem naquela época, que foi quando eles mudaram isso. Então, o que eu estou dizendo para você, vamos jogar por terra essa mentalidade baixa, pequena e miserável espiritualmente que alguns ainda carregam. Que eu não posso mais do que isso, eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu vou dar uma oferta e Deus vai aceitar a minha oferta. Não, eu vou dar a oferta que tem aroma agradável. Tem coisas aqui que eu posso estar dizendo assim, estou fazendo. Está fazendo como? Está fazendo com toda a tua força. Você está, olha aqui, vou repetir o versículo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os... Quem são esses santos? Aqueles que têm na igreja católica? São esses os santos que a Bíblia está dizendo? Quais santos? Levanta a mão, diga eu. Você é um desses santos. Você. Tem gente que está mais para zumbi na igreja. Morto. Para coisas espirituais, para uma oração. Para pegar uma lista, como às vezes a gente pega, fazer uma lista de declarações proféticas, poderosas, não tem vida, não tem força, não tem sede daquilo, não tem fome daquilo. Aí ouve uma palavra como essa e fala, não, mas esses detalhes, faz os detalhes então.
Enquanto tem gente que está reclamando de tudo, da vida, da saúde, do casamento, da família, da falta do casamento, está reclamando da condição financeira do governo, da cidade, da eleição, de tudo. Eu estou mostrando para você que tem gente que está vivendo o melhor tempo da vida. Porque não está medindo se a mudança necessária é pequena ou se ela é gigantesca. Eu vou imitar Deus. Eu vou imitar Deus. Que aprendizado que eu posso ter agora para chegar mais perto de Deus? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ações de graças. Aqui no Brasil a gente não tem esse dia. Lá nos Estados Unidos eles têm um dia de ação de graças. Tem ou não tem? Você sabe como é que é a história disso aí? Começou num dia tal, numa nevasca muito violenta que teve, e um grupo de pessoas que não tinha como sobreviver, sobreviveu, e foi à base de um milagre, que inclusive nesse milagre tinha ali uma abóbora no meio, por isso que eles sempre usam abóbora, né, naquele dia, e eles viram aquilo como uma provisão de Deus, então estabeleceu-se, né, o dia de ação de graças, então é o dia que eles agradecem pela vida, pela provisão, pela comida, por tudo que eles têm, a mínima coisa, isso, o ponto alto do dia, aquele momento em que eles sentam à mesa, né, e comem ali, tem que ter abóbora, tem que ter aquela ave que eles tinham, que tem a ver também com essa data, né, onde houve essa provisão de Deus, e tem uma terceira coisa que eu esqueci agora, né, não sou perito na cultura americana. Aqui a gente não tem, então, para nós, melhor ainda, que seja todo dia. Celebra a vida. Celebra quem você é. O que você tem no teu corpo, vestido, na tua mesa para se alimentar. Aquilo que você é capaz todos os meses de bancar, pagar, sustentar, manter, passar de um mês para o outro. Celebre a oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Tem gente que por ter repetido uma confissão de fé, está morrendo agora em países como a Coreia do Norte, por exemplo, China, países do Oriente Médio, onde o islamismo, principalmente aqueles mais extremos, governam. E às vezes a gente está aqui com preguiça de um pouquinho mais que o culto passa do horário. A gente tem muita coisa para celebrar. Muita coisa. Eu não celebro semanalmente, mensalmente ou anualmente, mas diariamente. Aquela lista de gratidão que a gente propõe, que você começa pelo menos 10 coisas, que você até escreve como um memorial, né, um exercício de gratidão. Senhor, eu sou grato por, estou vivo, estou na igreja, cheguei bem, tenho saúde, tem tal pessoa lá que eu sei que também está bem, vi ela há tanto tempo atrás, tenho um trabalho, tenho comida na mesa, não tenho tal situação, estou livre, né, vivo tal coisa, conheço o Senhor. Isso é o mínimo. O mínimo. Mas em vez de celebrar, de ser grato, tem gente que está vivendo aí no meio, ó, se assentando na roda dos escarnecedores igual o rapaz. Está se enchendo de porcaria. Está vendo obscenidades, repetindo obscenidades. Está se alimentando daquilo que é imoralidade sexual. Aí alguns vão falar assim, nossa, mas hoje qualquer coisa que você vai ver, aí ó, você está falando que até num vídeo que a pessoa faz de conserto de celular tem, então muda, então corta. Se uma fonte que você está bebendo não é boa, troca de fonte. Você não precisa ficar sem água, é só trocar de fonte. É ou não é verdade?
essa fonte não presta, vai para uma que presta. Ah, é mais difícil, de repente Deus está querendo que você saia do lugar, saia do comodismo, que você ande uma milha a mais. Ninguém os engane, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Na Almeida está assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Está aqui o versículo que é o filtro do cristão. Você saiu agora há pouco da sua casa, vou para a igreja. É agradável ao Senhor? Qual seria a resposta de Deus? Obrigado, amém, você veio. Já pensou aquelas pessoas que tinham aquele aniversário hoje à noite e não vieram no culto de manhã, não vieram no culto à tarde, agora tem um aniversário, tem um culto, vou para o aniversário, é agradável ao Senhor? Assim você vai apagando parte da luz que Deus ilumina a sua vida. A luz não se apaga completamente. É igual se eu pedisse para qualquer um deles aqui, qualquer um dos dois aqui que a gente tem. Se eu falar para eles, é desse jeito que acontece. Se eu falar para eles, apaga as luzes, aqui a gente não consegue apagar tudo de uma vez. Você vai ver que apagar, tem umas linhas aqui, né, que a gente tem uns números aqui, apagar linha 1, linha 2, linha 3, linha 9, linha 17, e apagando, e apagando, e apagando, e apagando. Ia ficar essas luzes do altar, ia ficar o telão, ia ficar aquelas luzinhas ali que eu não sei o nome, esqueci o nome da lateral. Arandelas, obrigado aí para os decoradores de plantão. As arandelas. E aí só depois das arandelas, aí ia ficar tudo escuro. É assim que tem acontecido. As pessoas, elas estão contentadas, apaga uma luz, não, mas tem outras acesas. Só que não, aí você vai acostumando, apaga uma, depois apaga outra, depois apaga outra. Eu escuto uma coisa aqui que Deus reprova, mas eu não paro, não corto, não peço perdão. Senhor, não, deixa eu recuar, que esse caminho não é bom. Esse caminho não é agradável ao Senhor. Esse lugar não é agradável ao Senhor. Essa situação não é agradável ao Senhor. Teve 2 comportamentos já na minha vida. 2 comportamentos. A gente tem que saber. A gente tem que saber o que cabe para nós e o que não cabe. O que a gente tem força, o que a gente tem estrutura e o que a gente não tem. Hoje, talvez, eu teria estrutura para fazer uma academia. Não de força, que eu nunca fui forte em força. Mas eu lembro uma época que eu ia começar, tinha um monte de gente, vamos e faz, e conheci uma pessoa que estava ali, a pessoa era da área, tal. E a fase da minha vida era uma fase instável. E um dia, essa pessoa, de tanto insistir, eu fui com ela na academia. Quando eu entrei na academia, eu olhei assim o ambiente, vi, falei assim, chamei ele lá comigo, falei assim, eu não vou fazer não, fulano. Falou, por quê? Eu falei assim, não é para mim não. Não, mas tal. Falei, você trabalha aqui, para você dar certo, é uma bênção, tal, tem um monte de gente, tal.
eu nunca falei, geralmente o que eu penso não é o culto, o que eu penso está aqui, como eu costumo pregar quase todo dia, dependendo da época até todo dia, é muito difícil alguma coisa que eu penso não ter saído. Eu nunca disse para alguém, nunca, por exemplo, disse num culto, não faça academia. Quem acostuma acompanhar meus cultos, já ouviu falando isso? Hã? Por quê? Eu posso falar para alguém, não faça academia? Posso falar? Poder, eu posso. Eu não teria base. Mas, para mim não era bênção. Você vai falar, por quê? Você acha que você ia perder seu tempo, você não ia ficar ali mais magro, mais atlético, mais saudável? Não, acho que para isso ela ia funcionar, eu acho que ela não ia funcionar para outras coisas. O ambiente para mim, eu lembro de eu ter ido, quantas vezes todo ano alguém fala para mim, fulano faz, fulano começa, não, Anderson vai lá, não sei o que lá, eu trabalho em tal lugar, eu estou indo lá, vou te dar aqueles negócios que você ganha lá de 7 dias, de um mês, não, quero fazer como é que fala, eu vou fazer uma semeadura na sua vida, falando, não faz isso que você vai perder, você vai só patrocinar a academia. Para mim, vai falar assim, e hoje? Hoje, além desse motivo, eu não penso nisso mais, eu não sei se seria um momento, eu não gosto do ambiente, isso é fato, não gosto. Não seria o problema da época, mas sabe uma coisa que está tão boa, não estou falando do meu corpo não, tá? Estou falando da cabeça sobre isso. Está tão boa, sabe aquelas coisas que você estabeleceu e você fala assim, puxa, que acerto. Que acerto. Então, você vai falar assim, você gostaria de estar mais atlético, ter uma destreza, né, sentir quase que o seu coração vai sair pela boca, igual quando você carrega as cadeiras, igual ontem a gente carregou, aquela coisa, ficar vermelho? Gostaria, indisciplina. Mas não trocaria o preço de uma coisa por outra. Porque tem coisas para mim que valem mais. Quantas vezes aqui, por exemplo, me apareceram situações com relação a dinheiro, oportunidades financeiras. Às vezes eu faço pontes. Tem gente que você conhece uma aqui, que a pessoa não sabe, ela está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma igreja, e a outra ali. Quantas vezes que isso podia ter se tornado algo assim, rentável para mim? Algo lucrativo para mim, mas assim, eu sei o que Deus tem para mim. E eu sei também o que Deus não tem para mim, em algumas áreas. E quando aquilo que Deus não tem para mim chega até a minha mão, aquilo não me move. Aquilo não me faz sentir que eu estou perdendo alguma coisa. Sabe, não, mas você podia fazer, você podia ganhar, você podia... Uma vez uma pessoa falou, por que você não pega ganho então para você investir na obra? Eu falei assim, porque eu vou perder graça. Eu tenho graça para ajudar pessoas a fazerem algumas coisas. Eu não tenho graça para me colocar no lugar delas. Se eu me colocar no lugar delas, eu posso perder a graça que eu tenho para aquilo e para outras coisas. Eu não quero perder a graça. Porque isso é uma das coisas que demora, mas quando a gente entende, isso nos mantém em vitórias. Tem coisas que não se trata de mim, não se trata do Anderson, não se trata de você. Tem coisas que é o favor de Deus na sua vida. Tem coisas que é o favor de Deus na minha vida. Então, enquanto eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. É a pergunta que eu falei. Que eu falei não, perdão, está errado. Eu falei não, eu li. Versículo 10, coloca o versículo 10 aí. Repita comigo, e aprendam a discernir o que é, o quê? Tem coisa que é agradável para mim, agradável para a minha carne, agradável para o meu bolso, agradável para o meu momento, agradável para o meu ego, agradável para a minha vaidade. Agradável, né, para a imagem que vai ficar legal.
Mas eu preciso ter essa reverência. É agradável ao Senhor? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Você já pensou, eu tendo falado isso aqui, né? Que eu acabei de falar agora há pouco. Aí daqui um mês, você passa ali na frente de uma dessas academias que tem todo vidro. Aí está lá, você passa e me vê de short, bermuda ali, camiseta. Está uma moça fazendo aqueles exercícios de perna e eu estou atrás dela. Você já pensou? Vai ter valido essa palavra? Para mim vai ter valido? Para você ela pode valer, de repente para mim eu joguei por terra. Mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou expondo algo à luz, eu estou expondo algo, eu estou marcando daqui para frente algo que eu mesmo estou colocando. Ó, isso aqui, está vendo? Isso aqui para mim não é bom, não é bênção. Não vai me levar para a santidade, não vai me elevar a Deus. Eu estou expondo. Para mim isso, estou deixando claro, não vai funcionar. Quer dizer que se eu passo por cima disso, eu vou perder credibilidade, confiança, vou perder unção. Mas o que a gente tem que fazer com o pecado não é esconder ele, não. É expor ele à luz. Quantos casamentos que depois que o marido ou a esposa teve coragem de expor para o outro a fraqueza dele ou a fraqueza dela e dizer assim, ó, falhei, errei, tenho problema com isso e eu quero a tua ajuda. A Bíblia diz que é melhor estar junto do que separado, porque se um cair, o outro... E aí, qual que é o marido sabe, a esposa sabe? Aquele que pega assim, ó, entendi, te perdoo, obrigado por ter falado, não vou jogar isso na sua cara agora, não vou ficar esfregando toda hora em você, mas vou te ajudar. Se eu ver você perto, eu não vou deixar nem você se aproximar, eu te puxo. Não precisa você cair para eu te levantar. Quando ver você perto, eu já te seguro. Por quê? Porque eu sei que isso aqui não é bom para mim. Eu exponho a luz, quer dizer, ó, isso aqui não funciona para mim, isso aqui não é bom para mim. Eu não tenho facilidade com isso. Eu preciso saber qual é, dentre todos os pecados, qual que é a criptonita da minha vida. Eu preciso saber. É o que eu sempre falo. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum. Se eu dormir num cofre, com bebida, com droga, com cigarro, com todos os tipos de drogas sintéticas, essas novas aí, entendeu? Bebidas das mais caras, que tem gente que paga quase o valor de um carro para tomar uma dose, cerveja, pode contar os mililitros. Pode contar os mililitros. Mas tem ambientes, como eu já mostrei para você, que para mim não é bom. Não vou me colocar ali, não vou ficar ali, não é nem dormir ali, eu não vou ficar um tempo ali, não é para mim. E qual que é a minha vitória? Respeitar os limites que Deus já me mostrou que eu tenho. Tem coisas que não são para mim. E eu não vou falar, Senhor, me fortalece. Não, eu vou respeitar o limite. Não é para mim, não funciona. Não é agradável ao Senhor, já tive problema, já caí, já fracassei, já entristeci a Deus. Opa, não quero mais passar por isso. Não vou passar por isso. Tem situações que eu, à distância, já falo, não vou, não faço, estou fora disso. Ah, fulano, vamos fazer. Não, eu estou fora, isso aqui não é para mim. Ah, mas lá atrás, não, lá atrás era lá atrás, não só aquele de lá de trás. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tem gente que está adormecida aqui. Não está adormecido para algumas coisas feias, sujas, imorais,
mas está adormecida na fé. Tem gente que está adormecida, passiva na fé. Você tem ouvido palavras e ouvido assim, ó, muda isso aqui na tua vida. Ah, vai me custar, paga o preço agora, desfruta lá na frente. Para de fazer isso agora, para que você estabeleça uma vida em Deus. Mas não, vive dormindo. Está sonolento. Está parado, está passivo. E a vida está parada também. Mas a vida da gente, o grande problema é a impunidade imediata, que as pessoas, às vezes, elas ouvem uma palavra e elas sabem no que vai implicar a não obediência daquela palavra. O que faz algumas não mudarem de imediato? Que imediatamente não acontece nada de ruim. Então elas permanecem no erro. Só que aí dá o tempo, a conta chega. É igual quando a gente faz um compromisso de algo que você tem que receber o boleto no teu e-mail. Que é assim hoje, não é? Eles te dão até um desconto. Vamos dar um exemplo aqui, plano de operadora. Às vezes você vai lá na operadora, né, você se compromete lá tal, olha, eu vou te dar mais 5 GB para você não receber o papel para o meio ambiente, para a gente não matar mais nenhuma árvore, para você ficar ali agora só no seu e-mail. Aí vai, tá bom, beleza. Tem um e-mail, acesso todo dia. Aí dá mais de um mês, né? Completa o prazo que você combinou com a operadora, de receber o e-mail com a conta e pagar, né? Aí daquele período você não recebe a conta. Fala a verdade. Dá uma esperancinha da gente pensar assim, né? O sistema não contou aquela prorata e não contou um mês. Olha, ganhei um mês. Vence aquele mês quando está chegando na outra conta, aí vem as... Você fala, puxa vida, achei que eu não ia pagar aquele primeiro mês, achei que não ia me cobrar, né, que o sistema não começou a contar. O pecado é assim. Às vezes, a princípio, se ouve uma palavra como essa aqui, ó, tem coisa que fala com você como se estivesse falando o teu nome. Como se estivesse citando situações tuas, que eu nem cito aqui situações, mas você ouve e percebe as tuas. Você vê as tuas, e é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos dá clareza, o Espírito Santo desenha coisas na nossa mente para a gente perceber. O Espírito Santo, ele traz imagens que a gente nem lembrava mais, para que você entenda. Só que às vezes não me acontece nada naquele dia, naquela hora, naquela semana. Fala aí, tá vendo? Não era bem assim. Passa um tempo. Mas igual a do celular, a conta chega. Ela chega. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja aqui uma coisa diferente do que acontece. A Bíblia não está dizendo aqui, ó, tenham medo. Mas tenham... Todos, eu quero ouvir de todos. Tenham... Deus não quer que a gente viva com medo. Medo das retaliações, medo das consequências, medo das maldições, medo da amarração, medo da pobreza, medo de ter uma situação familiar, medo de perder. O Senhor quer que a gente tenha cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Agora é uma oportunidade, porque os dias são maus. Aqui na Almeida diz assim, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir quer dizer o quê? Comprar. Como que eu compro o meu tempo? Não é com dinheiro. Eu vendo o meu tempo por dinheiro. Mas a forma correta de eu comprar o meu tempo não é como alguns dizem, não, eu estou comprando tempo, eu estou pagando aquela prestação de serviço. Em vez de eu ir lá pesquisar, assistir não sei quantos vídeos, eu pago para alguém fazer para mim, estou comprando tempo. Não. A forma certa de remir o tempo é você fazer a coisa que agrada o Senhor.
fazer certo. Porque o que Deus pode fazer na sua vida, o dinheiro não pode pagar. O que Deus pode fazer na sua vida, no seu entorno, ambiente, pessoas, nada pode cobrir, nada pode igualar sequer. E Deus está dando a nós, Ele começou na semana passada falando desse novo tempo, esse novo ano que a gente começou a semana passada. Deus falou que nós entramos no ano de jubileu. Quem estava aqui no domingo à noite ouviu, como eu vejo o ano do jubileu. Alguém lembra o verbo que eu usei? Zerar. Eu posso ter estragado minha vida, perdido tempo, arruinado com um monte de coisas. Deus zerou. Para quem estava num saldo negativo, zero é muito positivo. Quer dizer, eu vou ter o que eu fizer, o que eu construir. Deus tem o poder de zerar a minha vida. E Deus zerou. Deus zerou. Eu tenho áreas da minha vida que eu sou grato, porque Deus zerou a minha vida. Eu estraguei. Eu falhei, mas Deus zerou. Deus deu nova chance. Deus fez corações se voltarem. Então agora o que vai acontecer depende de mim. De eu fazer a coisa certa. De eu viver como um sensato e não como um insensato. De eu viver como sábio e não como tolo. De eu remir o meu tempo. Como que eu vou remir meu tempo? Não adianta eu pensar agora no domingo passado, eu tenho que pensar agora. Não adianta eu pensar agora em dezembro de 2024, porque vai estar acabando, não. Eu tenho que pensar agora. O meu ano sou eu. Portanto, não sejam insensatos. Como que eu não vou ser insensato? Assim, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. De novo aqui, o pessoal que estava ingrato, preguiçoso, passivo nas celebrações. A gente já viu essa palavra aqui 3 vezes. Agradeça, celebra, seja grato, reconheça, veja e exponha à luz. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Tem gente que por um tempo a gente deve se sujeitar. A pessoa que Deus colocou no teu caminho, para te liderar, para te conduzir, para estar do teu lado, para você servir. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, nenhuma, para aqueles que acreditam, eu sou eu e Deus, só eu e Deus, Deus e eu e Deus, não tem ninguém, não quero lidar com ninguém. Senhor, não deixa eu lidar com ninguém. Senhor, não deixa eu ter alguém perto de mim, porque eu não suporto pessoas. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, tira da sua boca e automaticamente da sua cabeça, mas o fulano não merece. Você não faz por ele, você faz por Cristo. Faz por Cristo. Faz para Deus. Faz a pergunta certa. É agradável ao Senhor eu me sujeitar nessa situação a essa pessoa? Você vai ouvir sim? Faça. É da vontade do Senhor que eu faça isso para essa pessoa? Sim, faça. Não racionaliza. Não estica um raciocínio que é curto, direto, objetivo e eficaz. Sim, então estou fazendo. Como também tem coisa que você vai ouvir, não tem propósito isso é subserviência.
Subserviência é ferramenta de manipulação. É a pessoa que não importa para ela se ela é menor, se ela tem mais ou se ela tem menos, ela quer manipular alguém. E está cheio de gente assim dentro das igrejas. Aqui dentro também tem. Sabe aquela pessoa que ela já chega te colocando um título que você não tem? Sabe? Você já reparou que tem lugares que você vai, a pessoa não sabe quem você é. Você pode ser ali um autônomo, a pessoa te chama de... Doutor? É ou não é? É incrível, o negócio é tão descarado, a subserviência de algumas pessoas, que às vezes tem gente chamando doutor de gente de 17, 18 anos. Que a aparência física está gritando que a pessoa não tem idade para ser doutor, nem assim do quarto dele. Entendeu? A pessoa não é doutora nem do quarto dela, mas ô doutor, ô doutora, né? A pessoa está te levando num nível para depois ela receber algo de você. Tem gente que chega te elogiando, né? Às vezes mentindo descaradamente. Você, que está assim na minha linha, né? Daqui para mais, seja você homem e principalmente você mulher. Porque um homem geralmente não liga tanto para isso. Mulher liga mais, né? Eu já presenciei situações assim. Da pessoa está assim, 10 quilos mais pesado, vamos dizer assim, né? 10 quilos mais obeso. A pessoa está 10 quilos mais gordo. E a pessoa, ela tem uma necessidade de manipular os outros, da pessoa chegar assim e falar assim, nossa, fulana, o que você fez? Conta para mim que você está mais magra. E a pessoa do outro lado fica até vermelha e fala assim, nossa, eu não estou mais magra, estou mais pesada, né? Ganhei peso, tá, olha aqui e tal, sabe? Você vai falar assim, não, é que a pessoa, coitada, ela não viu, não, ela vê. Não fala nada. Você tem que elogiar, porque você está vendo aquilo que te alegrou, elogia, mas não seja subserviente. Sabe, não vai falar algo com o propósito da pessoa ver você melhor. Sabe, dá honra a quem tem honra. Se alegra com os que se alegram. E uma coisa é alguém ser subserviente com você, você tenha misericórdia. Mas vigia também, se a pessoa está tentando me ganhar. Deixa eu analisar aqui, está em constante discernimento de espírito, para não fazer, para não dar, para não ceder naquilo que não é Deus, aquilo que é manipulação. Mas uma coisa ainda é alguém ser subserviente com você, tentar te manipular. Outra coisa, que aí é muito pior, é você ser essa pessoa. E ser um viciado nisso. Está ali sempre tentando agradar pessoas. Uma coisa é servir pessoas, outra é agradá-las para tirar algum proveito ou alguma vantagem disso. A nossa vantagem vem de quem, gente? De Deus. Por qual motivo que vem a nossa vantagem? Por agradá-lo. O Jacó não foi subserviente ao Labão, foi? Ele foi eficiente. Completamente, absolutamente diferente. O eficiente, ele faz, ele dá o melhor dele, porque ele é assim, Deus o levantou, Deus o capacitou, Deus dá graça, Deus dá favor, e a pessoa recebe e entrega. Eu estou entregando. Se você não me der um muito obrigado, eu faço do mesmo jeito, porque eu sou assim, Deus me fez essa pessoa. Se você nem olhar para o meu serviço, não importa, eu sou assim. Se você não me retribuir, se você não me der a gorjeta, se você não me pagar nada mais, eu sou assim, assim Deus me fez. Essa é a diferença de servir para ser subserviente, manipulador, mentiroso, enganoso. E a palavra está dizendo assim, sujeitem-se, que é dar a mesma, sirvam uns aos outros por temor a Cristo. Tiago 4,13, ouçam agora. Vocês que dizem,
Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essas duas passagens que a gente leu, de Efésios e de Tiago, elas estão dizendo: isso é entregar o tempo da sua vida nas mãos de Deus, como nós lemos lá no Salmo 31:15. É você agradar a Deus. No que? Em tudo. No oculto, no privado, no público. Naquilo que não tem luz ainda, eu coloco luz, e eu não tenho problema que a luz é posta sobre meus pecados, minhas falhas, porque eu não quero voltar para lá. Eu não vou estar mais lá, se eu já estive. Eu não quero aquilo para a minha vida. Eu não vou viver nessa condição. Não vou estar nessa condição. Porque alguma vez que eu entendi algo de Deus, eu tenho que viver daquilo para frente. Então, somente vivam de acordo com aquilo que vocês já alcançaram. Então, o que eu entendo, eu não posso viver retrocedendo daquilo. Dando a Deus menos do que aquilo que eu já sei. Dando a Deus qualquer oferta. A minha oferta tem que ser agradável. A oferta da minha vida, a oferta do meu tempo. As pessoas que hoje vivem para elas. Nós vivemos num tempo onde tudo hoje é mais rápido. Eu não vou nem falar o tempo da sua avó, mas o tempo da sua bisavó, dos seus bisavós. Eles, quase tudo que eles viviam, que eles tinham que fazer parte do processo. O que eles comiam, parte daquilo, ou eles cultivavam, ou eles colhiam, ou eles preparavam, ou eles armazenavam, ou eles curtiam, ou eles tinham que acabar a preparação. Fosse grãos, cereais, hortaliças, frutas, legumes, verduras, carne. Isso demandava tempo deles. Não tempo de minutos, de horas, mas de dias. O lugar que as pessoas moravam era um lugar até que, por conta da falta de eletricidade, de equipamentos que fazem quase tudo, a manutenção diária, a limpeza, a parte das roupas, da comida, a manutenção do lugar. Tinha trabalho, tinha esforço, tinha ali aquela energia que era despendida. O trabalho, tudo era mais complexo, menos simplificado. Você tinha que ir no banco, você tinha que pegar dinheiro na mão, você tinha que levar o dinheiro do banco para a sua casa. Lembra da época que as pessoas recebiam ainda com cheque? Você recebia um cheque, o que você fazia? A maioria fazia o quê? Ia lá no banco e todo mundo da mesma empresa estava ali no mesmo dia, quer dizer, tinha fila, demora, você tinha que sacrificar seu almoço, ia lá, sacava, depois você ia, separava lá, colocava o cliente para pagar a conta tal, conta tal, conta tal, depois um pouquinho você deixava no banco ali, para uma emergência, depois você voltava para o banco para depositar, para ver o que ia sobrar, contava o dinheiro, dava o dinheiro. O pessoal que vivia de cheque, a gente tinha que mandar cheque, trocar cheque, quando o cheque voltava, você contava com aquilo, tinha que ir lá, voltar, receber de volta, tal. Carro não era a mesma coisa, telefone não era a mesma coisa, as coisas que a gente faz, uma entrega, era um parto, era caro, não era simples, tudo. Hoje você tem avião, carros que andam rápido, você tem celular, computador, as coisas já são vendidas prontas. Tem coisa que você quiser, você não precisa nem esquentar, ela já vem até na temperatura. Quer dizer, isso tudo é para nos dar tempo
E hoje todo mundo fala que está faltando tempo. É ou não é? Tudo o que aconteceu, você tem na tua casa, no mínimo, você tem uma geladeira. Você deve ter ali um micro-ondas. Todo mundo aqui tem um celular. Quanta coisa hoje que você não tem que imprimir nada, porque teu celular já vem aquele documento no PDF. Você lê, você assina, você manda um e-mail. É uma conversa no WhatsApp, que você resolve as coisas, compra, paga. Você não precisa ir no mercado, escolhe pela internet, chega na tua casa ali, você não precisa nem sair. Está lá no teu portão, você pega. Tudo, tempo. E esse tempo, a gente está fazendo o que com ele? A gente está fazendo o que é agradável a Deus? Eu gosto de poder dizer isso, parabéns para você que está começando a tua semana na presença e na casa de Deus. Mas quantos que aqui, agora, que isso aqui ainda não é uma constância, que ainda o tempo de Deus é o tempo que sobra? Quantos aqui que ainda não dão 2 horas e 24 minutos do dia para Deus? 2 horas e 24 minutos para Deus. O que é isso? É o dízimo. Por que 2 horas e 24 minutos? Porque o dia tem 24 horas. Quando você coloca em minutos, dá 1440, então 144 minutos. É para Deus, você tem que estar fazendo alguma coisa para Deus. Orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, na casa do Senhor, louvando, que é a receita, ó. Às vezes as pessoas falam, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo tudo, eu estou dando, eu estou entregando. Não, ó, você está fazendo do jeito que a Bíblia manda, não é do jeito que você achou que devia ser. Não se embriaguem com vinho. O vinho não é só o que entra pela boca. Tem vinho hoje que tem gente. O vinho é para quê, gente? Para entorpecer, para entreter. Quanta gente que está se entorpecendo, se entretendo com o que está vendo, ouvindo, assistindo, participando. É ou não é verdade? O vinho não é só o líquido que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você gasta pelo menos uma frase do teu dia, uma frase, diariamente, para dizer, Espírito Santo, me enche. Você gasta alguns minutos para fazer esse tipo de pedido? Eu estou falando literalmente aqui, ó, vamos ler literalmente. Mas encham-se do Espírito. Você trocou, você é aquela pessoa já que teve aquela boa atitude. Eu vou parar de ficar vendo porcaria no Instagram. Facebook, TikTok, até no YouTube, que agora todos eles têm aqueles vídeos, né, os tiros do mal, né? Que o nome, né, aqueles shorts lá, shorts que tem lá, é tiro, né, em inglês. É um tiro do mal na tua cabeça, para você ficar mais tolo, menos inteligente, mais dependente, viciado, ansioso, para elevar seus níveis de hormônios, que você vai se tornar mais dependente ainda. Você já trocou esses minutos que você gasta aí, alguns chegam a horas no dia, para falar com o Espírito Santo, para parar ali, ó, ficar um tempo sozinho e dizer, Espírito Santo me enche, eu vou louvar o Senhor aqui agora, eu quero a tua presença na minha vida. Se encham do Espírito, nós lemos e ouvimos, mas deixem-se encher pelo Espírito, ó, falando entre si com salmos. Você fala um salmo por dia, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, ó, celebrando, agradecendo, contando dos bens, dos feitos, da vida, da saúde, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, o último versículo ainda, sirvam uns aos outros, por temor a Cristo. Você faz pelo menos assim, vamos falar, antes de fechar o dia, você faz pelo menos um favor para alguém. Tem gente aqui que às vezes, quando deita,
Um familiar, um filho, o cônjuge, a mãe, o pai, sabe aquela pessoa que faz, a pessoa deitou antes de você, você vai lá, está indo dormir, alguma coisa, a pessoa fala assim, fulano, pega um copo d'água para mim, por favor. E às vezes você está falando o quê? Hã? Não. Ah, mas isso aí, eu estou falando, é o copo d'água, é subir uma compra, é descer o lixo, é fazer aquilo que você é bom para fazer, sabe, para aquela pessoa. Sirvam uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. É para Deus, isso é dar a Deus o nosso tempo e ver de Deus o equilíbrio que a gente não pode garantir, é ter o favor que a gente não consegue construir, é ver coisas fluindo pela nossa boca, pela nossa mente, pelas nossas mãos, até pela nossa presença no lugar, e vendo Deus no controle absoluto do nosso tempo. Como eu concluo, e foi o primeiro versículo que nós lemos, que é o que está lá no Salmo 31:15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e com as mãos no seu coração, reveja agora quanto tempo da sua vida tem ido para o ralo? Quanto tempo da sua vida tem ido para inutilidades? Quanto tempo da sua vida não está com Deus? Quanto tempo da sua vida não está nas mãos de Deus? E eu pergunto, quanto tempo ainda vai ficar sem estar nas mãos de Deus? E você tem que estar aí dizendo assim, nem mais um segundo. Nem mais um segundo. Reveja agora o que está sendo jogado fora, o que você está passando por cima da palavra e está fazendo aquilo que Deus reprova, aquilo que o Senhor não agrada. Aquilo que Deus não tem com você, você sabe que Ele não tem. Eu consigo de tempo em tempo ver onde eu podia estar. E frustrado, decepcionado. Eu podia ter ganhado dinheiro que eu nunca ganhei. Eu podia ter feito algumas coisas que eu já tive muita vontade de fazer. Eu podia ter me envolvido com coisas que pareciam muito boas em determinado momento. E naquele momento teria me satisfeito, teria me enchido de algumas emoções, teria me dado prazer, mas teria sido aquele momento. E eu nem faço ideia, graças a Deus, eu nem faço ideia de quão distante, longe, diferente eu estaria da vida que eu tenho hoje. Minha vida não é perfeita, mas ela é plena. Se tem uma coisa que eu posso dizer que mudou na minha vida, é que eu sou uma pessoa satisfeita. Porque eu sei ver Deus em cada área da minha vida, até nas áreas hoje que tem problema, que eu não é agradável viver o que eu vivo, não é agradável estar como estão algumas coisas, mas até nelas eu vejo Deus.
E o quanto eu vou vendo Deus, eu vou agradecendo. Senhor, obrigado, estou aprendendo. Senhor, estou aprendendo. Senhor, e agora estou dando mais isso, agora essa oferta, agora, se ela não estava agradável, agora ela vai ser agradável, nisso aqui. Em como eu penso, em como eu falo, em como eu ajo, em como eu reajo, em como eu me coloco. Isso é ter o meu tempo nas mãos de Deus. Aqueles anos que o Labão foi líder do Jacó, o Jacó não estava nas mãos de Labão, ele estava nas mãos de Deus. Aquele tempo que o José passou na casa do Potifar, ele não estava nas mãos do Potifar, ele estava nas mãos de Deus. E aí o tempo que ele foi para a prisão, ele não estava nas mãos do carcereiro, do secretário de segurança, ele estava nas mãos de Deus. Como o tempo que eu vivo agora, eu estou nas mãos de Deus, você está nas mãos de Deus. Faça a vontade de Deus para a sua vida ser plena. Cada situação, cada lugar, cada ambiente, cada pessoa que cruzar o teu caminho, a pergunta deve ser: isso é agradável ao Senhor? O Senhor aprova essa atitude? O Senhor aprova o que eu estou assistindo agora? Eu fico pensando naquelas pessoas que têm um problema, né? Que as pessoas justificam que é o problema da vida delas. O tal do TDAH. Tem gente que começou assistindo o culto. Começou no louvor e tal, aí começou a palavra. A palavra foi ficando ali no mesmo assunto. Tem gente que já foi para um outro tipo de vídeo, depois foi para outro tipo de vídeo e agora já está em completamente diferente. E aí está com uma aba lá, com o som ao fundo do culto. Olha o quanto você é roubado. Não, é que eu tenho esse problema, eu tenho, sabe, transtorno de foco, eu me distraio. Não, coloca na tua boca, a partir de agora, que você não tem mais, que você está curado, que você está liberto. Se prenda agora, tira os recursos que ainda você usa. Ah, não, é porque eu fico, vai me dando um incômodo, isso vai te incomodar mesmo. Para de fazer só o que é agradável para a tua carne, o que você tem vontade. Para de aceitar a sua vida ser um fracasso, um fiasco, de um ano ser pior do que o outro. E não vai adiantar você chegar em tantos anos e dizer assim: ah, eu tive esse problema uma vida, porque foi você que conviveu com ele, com os teus resultados. As pessoas hoje, elas até ouvem você e dizem: ah, pobrezinha, pobrezinho, coitado, que coisa. Mas quem vive com os teus resultados é você. Quem perde credibilidade, quem perde oportunidade, quem deixa de usar o recurso mais importante que tem e remir o tempo é você. E não resolve apenas dizer num culto: ah, Deus tem o tempo da minha vida, Deus, o tempo da minha vida está nas mãos de Deus. Não. Faz aquilo que a Bíblia está te orientando. Entrega a tua vida a Jesus de verdade. Para de negar Jesus em cada oportunidade que você tem de aceitá-lo, de colocá-lo em cada parte, em cada cômodo da tua casa, em cada trecho que você anda, em cada atitude que você toma, em cada pensamento que você alimenta. Não é que vem na tua mente, que você alimenta. Aceita Jesus, confirma Jesus, viva para Jesus, viva por Jesus. Não levante da cama sem ter cumprimentado Ele. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me dá, e cada oportunidade que esse dia me acrescenta.
que Ele me acrescenta. Não vai ser um dia difícil, duro, um dia nublado, um dia muito calor. Não, vai ser um dia de oportunidade que eu tenho e eu recebo. E eu aproveito. Eu vou declarar a palavra, eu vou ler e cantar um salmo, um cântico espiritual. Eu vou celebrar a vida e cada dádiva que o Senhor me dá. Eu agradeço por estar aqui agora, por ouvir a palavra. Eu agradeço por tudo que Deus colocou nas minhas mãos, na minha vida. E o que eu vejo agora, que Deus me mostra, que não tem a presença, que não tem a aprovação dEle, eu vou colocar. Eu vou colocar Deus. Eu vou fazer Deus participar, eu vou entregar a Deus. Eu vou colocar realmente nas mãos de Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, meu Deus, a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios, porque essa é a sabedoria. Saber, meu Deus, usar o tempo que o Senhor nos dá, é a sabedoria. Temer o Senhor, meu Deus, e não temer perder alguma coisa, perder alguém, perder dinheiro, perder oportunidade com os homens, perder, meu Pai, imagem, perder alguma coisa material, não é isso a sabedoria, mas é temer o Senhor. É temer, meu Deus, estar fora da Tua presença, fazer algo que o Senhor reprova, algo que não é agradável ao Senhor. Eu oro agora pedindo ajuda, que o Senhor nos dê essa inspiração, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a remir o tempo, a comprar o tempo, meu Deus, não o que foi perdido, não o que já foi, mas o tempo que nós temos agora. Nos dê, meu Deus, corações sábios, nos ajuda a viver de forma sensata, a sermos, meu Deus, verdadeiramente espirituais, e a não apenas a sermos frequentadores de uma denominação, ainda que seja esta em que nós estamos agora, mas que sejamos espirituais e aprendamos com o Senhor a viver, a celebrar a vida, a sermos gratos, a servirmos uns aos outros, a nos submetermos uns aos outros, a termos, meu Deus, uma dependência do Senhor, e não sermos autossuficientes e pensarmos que já sabemos tudo, que já aprendemos tudo, que o que já sabemos é suficiente. Não, Senhor, que o Senhor impere, que o Senhor governe a nossa vida. E quando o Senhor governa, é a Tua vontade que prevalece. É a Tua vontade, meu Deus, a que nós obedecemos. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha fazer calar fundo no coração de cada um de nós a verdade, a Tua palavra. Que vivamos de acordo com o que já alcançamos do Senhor, de acordo, meu Deus, com cada revelação, de acordo com cada culto, cada palavra, cada leitura que fizemos da Bíblia, de acordo com cada mensagem que o Espírito Santo trouxe e fez, meu Deus, queimar o nosso coração. Que assim, meu Deus, vivamos, cresçamos, meu Deus, e que prossigamos em crescer e em conhecer o Senhor. Abençoa cada um de nós. Abençoa essa noite, que ela venha marcar, meu Deus, esse tempo, que alguns não começaram a semana passada, de jubileu, que comecem hoje, que recebam do Senhor, meu Pai, esse novo começo, para fazerem, para plantarem, para viverem, para realizarem, para serem gratos, para celebrarem, para fazerem a Tua vontade, não mais a vontade da carne. Que entrem nesse novo tempo, nesse novo ano, que entrem, meu Deus, que estejam e que permaneçam nas mãos do Senhor, porque o tempo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Todos os nossos tempos estão nas mãos do Senhor, e eu oro para que seja segundo a Tua visão,
segundo o Teu Espírito, que venhamos viver cada um deles, cada tempo, cada situação, cada bênção, cada dádiva, cada entrega, cada fase difícil, cada desafio, cada entrega, meu Deus, cada oferta que a nossa vida for diante do Senhor, que vivamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. E eu peço que o Senhor em tudo nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nos ajuda e nos leva ao Senhor, nos faça ver o que não vimos, nos faça entender hoje essa palavra, porque é essa que nós precisamos hoje, é essa, meu Pai, que nós temos agora, e é essa que eu peço que nos alimente, que venha, meu Pai, encher cada um, despertar os que estavam dormindo, o sono da negligência espiritual, e que leve cada um, meu Pai, a se tornar a pessoa crédula, espiritual, que o Senhor está chamando para se tornar, para ter as atitudes, para obedecer a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, e para viver a vida que o Senhor nos chama para viver. Abençoa, meu Deus, essa noite, abençoa a nossa semana, que nós tivemos, meu Deus, a fé, para vir até ao Senhor, para estarmos na casa do Senhor, para fazermos ao Senhor essa oferta do nosso tempo, consagrando ao Senhor essa semana. Eu consagro essa semana ao Senhor, declarando que já seja uma semana produtiva, poderosa, espiritual, abençoada, cheia de sabedoria, em que a paz impere, meu Deus, e que nada de fora, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma situação possa roubar dessa pessoa a paz que o Senhor dá a ela agora. Que ela receba, que ela retenha a Tua paz e que ela viva em paz. Que o Senhor determine, meu Deus, e que ela estabeleça cada tempo da vida dela, e que esse tempo que começa hoje seja estabelecido e mantido pelo Senhor. É o que eu peço, eu oro e eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um de nós. E assim eu creio, tomo posse, declaro que o Teu povo creia, receba e tome posse, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.